Olá, pessoal. Eu sou o professor Rui Badaró. Estamos no escritório Badaró e De Luca. Em continuidade ao evento segundo Summit ESG de nosso escritório, hoje contamos com a presença do ilustre, do querido, do estimado professor doutor Marco Antônio Ribeiro Tura. E faço questão de ler a sua apresentação. O professor Marco tem um currículo impressionante, pessoal. Pós-doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Direito Internacional da Integração Econômica pela UERJ, pela Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Instituições Jurídico-Políticas pela Federal de Santa Catarina, Universidade que rendo loas, sem demérito às outras citadas, e também o professor Marco Tura, meu querido amigo, adianto, tal qual a primeira palestra no mês de fevereiro, o professor Sidney Guerra, quem deixo as minhas homenagens, um grande amigo também. O professor Tura traz consigo um conjunto único de perspectivas e insights sobre as temáticas relacionadas à sustentabilidade, à equidade e à diversidade, que será objeto hoje em sua palestra, exposição, bate-papo, chamaremos da maneira que o professor Tura quiser. E, de início, vou deixar uma provocação que sempre faço para ele. Professor Tura, doutor é quem faz doutorado e não precisa responder, ok? Olá, bem-vindo. Essa, essa é uma provocação que me deixa sempre numa situação bem difícil e só mesmo o professor Badaró para fazer isso com certo humor, porque isso decorre de um texto que eu escrevi há muitos anos no Conjur e rendeu uma discussão que, como bem disse o Márcio Scheyer, numa mensagem em que ele me pedia desculpas, ele dizia: professor, o senhor está dando atenção a escritos, a rabiscos na parede do banheiro de um boteco, né? Enquanto o senhor não deveria dar atenção e nem mesmo apertar as mãos dos que escrevem isto nas paredes dos botecos. De fato, era um nível muito baixo, uma agressão, e não tinha falado nada demais, simplesmente tinha dito, né? Afirmado e provado, diga-se passagem, né, acerca da inexistência, né, daqueles documentos legislativos que eram sustentados em todos os cantos aí, que dariam a, O a fundamento. titulação, a titulação de doutor. Aliás, é curioso, cada história fala uma coisa diferente. Primeiro são os profissionais de direito em geral, depois os advogados, e até os médicos recentemente usaram o mesmo argumento, se arvorando, enfim. Mas o que ninguém entendeu é que em nenhum momento ali estava se colocando em questão a tradição, né? Apenas estava se buscando desmontar um discurso que não tinha sustentação, porque não tinha base empírica, né? Os documentos normativos mencionados não existem, de fato, não existem, né? E não havia base lógica também. Os documentos existentes não fazem referência àquilo, ao contrário, fazem referência a exame de doutorado mesmo, exame ao qual se submeteram pessoas como os grandes luminares do direito do século XIX, né? Passaram pelo exame. Mas, enfim, eu já me Para por adianto aqui. em pedir desculpas se ferir qualquer tipo de suscetibilidade, porque eu não estou aqui para isso. Né? Marco, permita-me uma parte. Ao Ah, contrário, essa ah, provocação foi em tom de realmente de brincadeira, de humor, mas esse teu texto, escrito há bastante tempo atrás, é um texto cirúrgico que desmonta, assim, todos os argumentos que pretendiam fundamentar uma titulação que vem por tradição, mas a verdade é que no frigir dos ovos, aqueles que praticam a advocacia, tal qual este que vos fala, pouco importa, tá? O que interessa é realmente a verve, o conteúdo e a forma como se pratica o direito, ou seja,
buscando sempre atuar de maneira ética, zelosa e com denodo. E ponto É final isso. nessa temática de hoje. Essa é uma questão importante, já que você tocou nesse assunto, porque, de fato, os que se preocupam por demais em se atribuir um título que não possuem formalmente estão mais preocupados com questões estéticas do que éticas, Por né? óbvio, por óbvio. Pronto, E não ponto. menos importante, pessoal, e agora sim, indo direto ao ponto, com relação à temática do nosso evento, segundo Summit ESG do Escritório Baderó e De Luca, que é uma iniciativa do escritório para cumprir a sua missão ESG, seja para com a sociedade, seja para com a advocacia brasileira, seja para com os estudantes de direito, qual seja levar conhecimento, experiência para aqueles que pretendem ou atuam na área jurídica. O professor Tura nos brindará hoje com uma palestra, um bate-papo ou algo do gênero, com a temática sustentabilidade, equidade e diversidade. Novos discursos e perdoe-me, novos discursos para antigas reivindicações. E não vou cortar essa parte do vídeo, erro meu. Marco, à vontade, a palavra é tua, e na medida que evoluir com o teu raciocínio, eu prometo que vou interrompê-lo. Tá ótimo, tá ótimo. Bem, antes de qualquer coisa, já que falamos antes, mas eu agradeço demais, demais, demais ao professor Rui Badaró, professor doutor Rui Badaró, vamos frisar aqui, é, e porque é sempre uma enorme satisfação participar de atividades com o professor Badaró, não só pela amizade que temos, mas pela seriedade com que conduz as suas, as suas atividades profissionais, acadêmicas, né? Sem qualquer tipo aqui de consideração que seja tão somente para lançar purpurinas, né? Não, não é disso. Então, eu quero agradecer e quero, de plano, dizer que nós estamos tratando de uma questão, e falamos disso em off, né? É, o Edgar Morin gosta, e eu sempre gosto de falar sobre isso, de distinguir entre a poesia e a prosa da vida, né? A prosa da vida é aquilo que a gente faz para satisfação das nossas necessidades, né? O nosso cotidiano sofrido, para manter as coisas da vida, né? Esta compulsão material, né? Para manter as coisas da vida. Já a poesia não. A poesia, ela, diferentemente da prosa da vida, a poesia é a manifestação desta liberdade na busca da realização dos afetos, né? E é por isso que eu fico feliz, né, quando eu estou próximo, ainda que meramente em pensamento, ou ainda que meramente em elétrons, né, mas quando eu estou próximo de pessoas é, pelas quais eu nutro afeto. E falar sobre essas questões relativas à ESG, é, para mim, é a poesia da vida, né? Porque é a minha paixão, né? É o que eu tenho dedicado as minhas cogitações, é o objeto da empresa mais recente aqui, para a qual eu investi, né? Que é a Uiara, Negócios Sustentáveis e Governança Corporativa, né? A empresa da qual eu sou sócio fundador, mentor, enfim, mas não sou o CEO, né? Fiz questão de ficar como CRO, né? Ou CSO, como eles gostam de falar, que é o responsável pela parte de pesquisa científica, enfim, né? Mas ele é tocado
por uma sobrinha minha, que é mestra em educação ambiental, bióloga, além de inteligentíssima, belíssima também, que é a Daniela Tura de Almeida, né? Da Unesp. Ela é a CEO, né? E tocado na parte de tecnologia por um sobrinho meu também, né? Que é o Pedro Henrique Gonçalves Tura, que é programador, é analista de sistemas, tem se dedicado à ciência de dados também, né? E nós estamos indo por esse caminho justamente porque pela compreensão daquilo que você, Rui, já havia percebido a partir das suas leituras do Richard Susskind. Aliás, eu falo Susskind porque eu acho um horror os falantes de língua inglesa falarem Susskind, né? Para mim é Susskind mesmo, né? Eu se alguém um dia disser, olha, você está falando errado, sinto muito, mas para mim é Susskind. Não tem como não ser, né? E se estivesse aqui no Brasil e ainda por cima no Tribunal Superior do Trabalho, seria Susskind, né? Aí, É isso. enfim, né? Mas essas suas leituras de Richard Susskind e do professor Miguel Reis, né? Eu me refiro especificamente ao seu ensaio que foi publicado nesta coletânea excelente da Ordem dos Advogados do Brasil. A sua percepção a respeito das transformações da advocacia, não se limitando à mera descrição do que dito pelo Susskind, né? E porque o Susskind meio que coloca as coisas como fadadas àquilo, né? E você apela olha, uma coisa é fazer juízo de fato, outra coisa é fazer juízo de valor, né? Quer Bingo. dizer, o juiz de fato, olha, as coisas estão acontecendo, mas elas não necessariamente têm que seguir esse caminho, né? E não necessariamente tem de ser exatamente como se predestinados todos fôssemos aquilo. Veja, está bem claro para mim, como está para você, que a tecnologia veio para ficar, né? O problema fundamental veio para quê? Ficar para quê? Para nos para destruição, né? Ou para a reconstrução da sociabilidade, né? Esse é um ponto que para mim é de extrema importância que nós percebamos. Há muitos anos eu desembarquei em Manaus para dar umas aulas se não me engano, eu não vou conseguir lembrar se é Newton Lins ou coisa do tipo. É um centro universitário e a professora coordenadora da pós-graduação que me recebeu, falando sobre um texto meu sobre a mundialização do capital, em que eu pegava três pilares, né? A globalização econômica, a regionalização política e a localização ideológico-cultural, né? Os chamados tribalismos, enfim, essa coisa toda. E por que motivo eu usava, né, a expressão mundialização e não globalização? Porque eu tinha preferência pelos franceses e não pelos ingleses. E eu expliquei por quê. Porque você leu François Chesnais, meu caro. Exato, Né? exatamente. Eu não ia falar isso para ela, mas enfim, olha, está aqui. Para mim, a globalização é só um pilar dos três que estão dentro da mundialização, que é algo mais complexo. E mais, a mundialização demonstra que nós estamos tratando da mundialização do capital. Não é o mundo da sociabilidade do capital. Nós não temos como fingir que as coisas não existem. Nós temos, sim, um sistema, né, mundializado em que se afirmou o princípio que é o princípio da sociabilidade próprio do capital, né? Em que as coisas são medidas, definidas e medidas pela ótica do mundo das mercadorias, né? Então, ou nós temos clareza disso, o discurso de esquerda. Não precisa. Delfim Neto leu Marx, né? O Roberto Campos leu Marx. Eles não precisavam gostar do socialismo, nada disso, para ler, porque nós precisamos aprender e ninguém descreveu com maior precisão o funcionamento do que essa tradição marxiana, né?
Isso nós precisamos ter bem claro. Mas para quê? Para conviver com isso e para sabermos que nós somos agentes capazes de transformação, né? Nós não estamos fadados a, a, a... Se não fizermos nada, o caminho é da destruição. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Mas como o mundo não é composto apenas deste ou daquele, né, de bilhões, né, é certo que se algum não fizer nada, outros tantos farão. Então, as contradições estão postas e eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos numa luta cotidiana de resistência contra as forças destrutivas, né? E vou dar um exemplo pessoal, né? Eu acho os celulares, os smartphones maravilhosos, eu acho os apps maravilhosos, mas foi por causa de um smartphone e de um app que eu fiquei com parestesia. Quer dizer, de tanto usar, né, eu tenho uma manifestação agora, que é na ponta dos dedos, que é a parestesia. É uma dormência, como se eu tivesse formado calos de tanto fazer flexões próprias do Karate Kyokushin, né, que nós fazíamos flexões assim e assim. Né? É, isto é algo que decorre de um uso destrutivo da tecnologia, mas não necessariamente tem de ser assim. Né? Eu tenho uma colaboração nisto, né? Mas os homens são os indivíduos em suas circunstâncias, né? Como diz o Gasset, e como dizem os anteriores a ele, Marx e Freud, somos aquilo que podemos ser de acordo com as condições objetivas e subjetivas que nos são oferecidas, né? Então, nós trabalhamos dentro de um certo campo em que dentro daquele campo há uma certa margem de liberdade, para além dele não há, né? Então, não adianta tomarmos a decisão de simplesmente abdicarmos de tudo, né? E vivermos como São Francisco. Muito provavelmente, a quem eu admiro profundamente, mas muito provavelmente São Francisco teve essa possibilidade porque havia uma estrutura social que lhe permitia isso, e não tenho a menor dúvida que talvez hoje ele fosse um sem-teto, pura e simplesmente, né? E teria extrema dificuldade em exercer a sua fé, inclusive porque, nos dias de hoje, né, parece que uma certa manifestação de ódio contra os pobres e não contra a pobreza, né? E para mim isso é de extrema relevância. Nós precisamos separar as coisas. Assim como eu tenho ódio do crime, não tenho ódio do criminoso, né? Eu tenho ódio da pobreza e não tenho ódio do pobre, né? Porque a minha finalidade na vida é construir um mundo em que nós possamos caminhar, né, sem medo, né? E esse caminhar sem medo, à luz do dia ou nas praças à noite, exige que nós também nos desarmemos. Eu sei que é muito difícil isso, mas ou nós temos claro que é um projeto de vida que há de se realizar coletivo e individualmente, não dá para ser um ou outro, né? ou, ou não haverá, né? Meu Então, amigo, conclua. Conclua, só para eu quero fazer comentários. só para eu só queria falar rapidamente, se a gente vai falar de ESG, nós estamos falando aqui de algo que envolve o direito, né? Mas envolve também linguagem, né? Tenhamos bem claro isso, porque assim, mas você já está falando de direito, então está falando de linguagem. Não, 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 não. Eu estou falando de outras linguagens, né? O direito é uma das linguagens, né, nesta discursividade social, né? Você tem múltiplas linguagens concorrendo em um fenômeno que é a questão da sustentabilidade, né? É, é,
diz até uma pessoa cujo nome não me lembro, mas ouvi recentemente, que ele tem dúvida se a gente deveria falar em ESG ou GAS, porque ele fala, bom, como é que a gente vai falar sobre isso? A coisa mais importante que tem é a governança, porque não dá para fazer nada sem uma boa governança, né? Então, se você pode ter um discurso ambiental maravilhoso e um discurso social maravilhoso e uma governança totalmente caótica que não incorpora nada disso, não instrumentaliza os recursos para a realização disso. Então, né? Por que eu falei disto? Porque nós, especialmente, se falarmos dos civilistas, eles adoram o latim, né? Mas nós, internacionalistas, nós gostamos de um latim, nós gostamos de um francês, nós gostamos de inglês, né? Nós, em matéria de gostar da língua dos outros, nós somos mestres, hein? E já que a mais nova moda agora é o uso do inglês, né? No internacionalismo, né? E é claro, por imposições objetivas também, né? O império que se impõe é de origem de falantes de língua inglesa, né? É aquela distinção entre soft law e hard law, né? A par de ser uma distinção um tanto quanto difícil de ser bem feita, o fato é que as questões relativas ao ESG remetem precisamente a esta dificuldade, porque nós temos algo que na aparência é soft law e que é mais hard law do que qualquer outra coisa que se possa imaginar, né? Eu quero continuar, professor, mas eu gostaria de ouvi-lo, por favor, desculpa. Marcos, são apenas três ponderações e provavelmente delas surjam provocações. Quando Uhum. você diz que a tecnologia vem para ficar e faz a indagação ficar para quê, né? E depois avança, né, na sua fala e aponta que nós vivemos uma luta cotidiana contra as forças destrutivas e exemplifica isso com relação ao uso do telefone móvel, do celular ou de qualquer outra tecnologia que temos na atualidade, eu tenho uma preocupação muito grande, tenho enfrentado isso nos diálogos luso-atlânticos, junto com o Dr. João Massano, o atual presidente do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados, e ao enfrentar essas questões, eu chego à conclusão sempre que, desde que as tecnologias todas avançaram para o uso delas de forma indiscriminada e massiva no seio da sociedade, nós nunca tivemos uma metodologia que ensinasse as pessoas a usar essas tecnologias, a impor limites no uso delas em sua gênese, no início. Naturalmente, de forma orgânica, nós passamos a usar os computadores, e na sequência a internet, e depois o smartphone, quando veio, e na sequência os tablets, iPads, iPods e tananã e etc., que existem hoje, e depois todos os apps que estão inseridos dentro dessas tecnologias, e hoje você vê jovens, adultos, idosos no metrô, e olhem para mim agora, pessoal, fazendo assim, ó, vai ficar pescoço torto, pessoal. Vai ficar. E já há problemas de saúde, professor Tura, nesse sentido. E é justamente a falta de metodologia e no melhor estilo de método, do conceito de método de René Descartes, lá de trás, é que eu entendo que nós vivemos este status quo de emburrecimento da sociedade, ou já vivemos em uma sociedade emburrecida que não lê
ou cuja leitura não ultrapassa 180 caracteres, como diz o nosso amigo Lenny Streck, e outros já reproduzem essa fala, eu sou um deles. O que acontece? Eu tenho uma preocupação, Marco, como nós vamos romper este paradigma. E daí você apresenta de forma magistral a questão da importância do uso da linguagem e de uma linguagem específica, no caso de tratar o tema ESG pelo prisma jurídico. Então, a provocação que faço para que você dê continuidade no nosso bate-papo, na tua exposição, é o seguinte: como o ESG, as práticas ESG inseridas no seio da sociedade, não só para as empresas, mas no seio da sociedade, poderão colaborar para o rompimento destes paradigmas, destes problemas, destas mazelas que exemplifiquei há alguns minutos atrás. Excelentes considerações e, inclusive, olha, como eu disse, no seu ensaio, você já aponta uma série de questões e, ao final, faz uma menção expressa ao texto do Lênin, né? Uma longa citação em nota de rodapé, que é justamente a questão de nós temos diante de nós, né, a, a circunstância, né, porque somos nós e nossas circunstâncias, né, de enfrentarmos a massificação da produção do saber jurídico, mas também a automatização do labor jurídico. Veja, então, se de um lado nós temos a massificação do saber jurídico, e como bem disse certa vez Perry Anderson a respeito da democracia, né, quanto mais universal o valor democrático se mostrava, mais superficial a prática democrática se mostrava também. Quanto mais massificado digamos, deixamos claro aqui, a produção de saberes jurídicos, e não vou falar de saber só, e não vou falar também da massificação do saber, porque a massificação do saber é importante, mas a massificação de saberes jurídicos, né? Imaginar que todos somos produtores de saberes especializados, como ou melhor, como são os saberes jurídicos, né? Nos seus planos zetético e dogmático, imaginar que todos somos produtores desses saberes é cair no discurso típico das redes, né? É achar que, de fato, e como bem disse o Eco, as redes deram voz a uma legião de imbecis, né, que estavam escondidinhos nas suas casas, né, ali alimentando aquele ódio por si mesmos, e descobriram que é possível ter ódio por outras pessoas, né, e deslocar de si para os demais, né? E não me espanta isto. Por quê? Porque os extremismos, eles decorrem justamente, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, mas a raiz dos extremismos não está nos contatos, na interação humana propriamente, mas me parece que, antes de tudo, na falta de interação, né? Então, o sujeito que vive e viveu sempre de maneira a não estabelecer interações, porque nós somos seres que precisam de sociabilidade, né? Nós ficamos doentes sem amizades, nós ficamos doentes sem afetos, né? E nós nos tornamos pessoas que não só doentes, mas que adoecem o mundo com isso, né? Então, este isolamento, né,
que conduz a esta compreensão do mundo pela sua ótica puramente individual, distorcida, porque toda perspectiva meramente individual é uma perspectiva distorcida, né? Quando encontra na tecnologia a possibilidade, né, de se... Reverberar. aí é uma explosão e o problema qual é? É uma explosão de desafetos, né? Mas me parece que nós somos capazes de promover uma explosão de afetos também. Veja, vou aqui falar, nós temos que ter bem claro, nós temos um discurso forte contra os cartéis de drogas, né? Temos um discurso bem forte contra os cartéis de drogas. E nós não temos um discurso forte contra práticas muito assemelhadas às Big Techs, né? Quando se fala, liberdade de expressão, mas como assim? Vejam, o uso das redes já está demonstrado pela ciência médica, né? Está conduzindo a vícios que são que têm efeitos semelhantes à cocaína no cérebro, né? E nós vemos pelos nossos próximos filhos, amigos de filhos e tal, o que é quando fala para soltar o TikTok, a reação agressiva que tem, né? Isso é uma reação típica, né, De de drogado. dependente de drogas, Exato. certo? Especialmente o cocainoma, né? Então, nós ficamos com pudor para falar sobre alguém que lucra com a dependência, né? Ora, mas não temos pudor nenhum a falar dos cartéis, né? E veja, em nenhum, assim como eu sou contrário à pura e simples proibição do uso de drogas, acho que é uma questão de saúde, não uma questão de polícia, eu também não estou dizendo aqui que é para proibir o uso de tecnologia de rede social, mas é preciso ter regulação, como a gente tem regulação para álcool, como a gente tem regulação para cigarro, né? Não é possível que a gente caia nessa armadilha, né, de que nós ficamos com esse discurso de liberdade de expressão, mas, na verdade, liberdade de expressão para três pessoas naturais, né? Não vou nem falar pessoas físicas, porque eu já tenho dúvida a respeito da existência delas, né? Que são os grandes chefes das big techs no mundo, que se entrelaçam, né? Nicoleles, recentemente, o professor Miguel Nicoleles, neurocientista, que tem um projeto belíssimo lá no Nordeste, e ele falando sobre esse projeto que deu abertura para crianças da periferia não lembro exatamente onde está instalado, não sei se é em João Pessoa, perto de João Pessoa, não lembro exatamente onde, mas para irem fazer suas formações em neurocirurgia, por exemplo, incrível, né? Fala, poxa, crianças que não tinham nem a menor perspectiva. E crianças para as quais se perguntava, você gosta da escola? Ela falava, que escola? Que não se dava conta que aquele segundo turno era uma escola, né? Porque estava tão feliz de estar ali. E a primeira coisa que ele falou, extremamente importante, sem computadores. Ele foi para a Finlândia falar sobre o projeto e lá ele soube que estavam fazendo a mesma coisa, sem computadores nas salas, né? As crianças tendo contato com livros, papel, caneta, né? Nós estamos perdendo a capacidade de desenvolver uma série de habilidades. Exatamente. Eu vejo crianças reclamando da dor. Nossa, mas dói muito, porque apertam de tal modo a caneta que não estão habituados a tratar com leveza Às isso. vezes, Então, nós estamos, portanto, diante de uma questão que merece enfrentamento, né? E eu quero fazer esse gancho, por quê? Porque, vejam, nós, por duas razões tem importância falarmos aqui sobre ESG num summit voltado para advogados, em especial. Primeiro, saiu o relatório em 2023 da FTI,
Consulting and Relativity, e a FTI é o General Counsel Report. Esse relatório de 2023, ele trabalhou com corporações que têm mais de $1 bilhão de faturamento por ano e mais de 1.000 empregados. E consultou os REDs dos departamentos jurídicos, né? Diretores, gerentes gerais, enfim. 60% destas pessoas falaram que é um imperativo de negócio. Nós estamos falando dos jurídicos, tá? Nós não estamos falando dos negócios aos quais eles servem. Olha que interessante. 60% disseram que as questões de ESG são imperativo do negócio no jurídico. No jurídico. Né? Uns 7% dizem que, paradoxalmente, que se consideram muito preparados apenas. Quer dizer, deste volume enorme, em que 60% dizem que não, o ESG é o imperativo do negócio para o jurídico, só que só 7% se dizem muito preparados. Né? Uma série, 31% apontam uma série de questões relativas a procedimentos, como sendo aquilo que dificulta, enfim, mas todos eles, né, apontam o seguinte: a tecnologia é tida como fundamental. Né? Primeira coisa. O teletrabalho é o grande desafio, né? Porque como ter um trabalho em equipe, né, mantendo o teletrabalho. Né? Demandam uma gestão flexível, portanto, para estabelecer essa relação. Só que eles têm clareza que tudo isso, né, faz com que haja uma potencialização do risco. É engraçado demais isso. Então, o risco se torna o centro das preocupações. Parece que, tardiamente, os profissionais de direito descobriram que a filosofia, a sociologia, há muito tempo descobriu que é a sociedade do risco. Né? Que viver é correr riscos. É uma coisa inacreditável. Mas está aqui, um relatório de 2023, né, de grandes departamentos jurídicos ou de terceiros que prestam serviços jurídicos para grandes corporações. E, no fundo, todo mundo quer saber de incorporar o discurso do ESG e não sabe como. Né? Esse é um problema. E por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos falando muito hoje de ESG, 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 e não nos damos conta de que o que se operou em todos esses anos foi tão só a passagem de princípios jurídicos para regras técnicas. Por isso, o ESG agora aparece como algo, uau, uma inovação, né? Mas, na verdade, é uma transformação linguística da linguagem dos princípios jurídicos para a linguagem das regras técnicas. Né? E eu nem sei como poderia ser diferente, porque, veja, qual é a prova do que eu estou falando? Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, já estabelecia lá o princípio do desenvolvimento sustentável. Ora, 5 de outubro de 1988. A Constituição brasileira não inventou isso. A Constituição brasileira auriu do conjunto das forças sociais um discurso acerca do que se deveria entender como desenvolvimento, né? Que não é qualquer coisa. Né? Vamos deixar bem claro, né? E nós chegamos no fim do ano passado, em 20 de dezembro de 2023, com a emenda constitucional 132. Veja que interessante.
de 5 de outubro de 1988 a 20 de dezembro de 2023, nós passamos do princípio do desenvolvimento sustentável para a expressa previsão da sustentabilidade, né, no texto constitucional, especificamente, artigo 43, parágrafo 4º, artigo 150A, parágrafo 2º. Não dá para a gente mandar dinheiro público mais para entes que não comprovam o respeito a padrões de sustentabilidade. Olha em que nível nós chegamos. Eu me lembro de conversar no Natal com o meu irmão. Meu irmão que é engenheiro e tem posturas ideológicas bem diferentes das minhas, né? E falando, isso daí é moda. É moda. E eu até fiquei um pouco irritado com ele. Falei, poxa, você acaba de me dar os parabéns por eu ter me tornado um dos 10 brasileiros, né, com o certificado de expert da International Association for Sustainable Economy. Você acaba de me dar os parabéns por ser um dos 10 brasileiros com esse certificado, né? Para em seguida você falar que não vale nada, né, que é uma modinha, né? Eu falo, pô, sabe por que não é uma modinha? E daí eu falo para você, meu querido amigo Rui Badaró, por que não é uma modinha? Porque a política e a economia não querem que seja uma modinha. Não é só a introdução de soft law, que é mais hard do que qualquer outra coisa, né? Porque veio da cabeça de algum luminar do direito internacional. Não. Os grandes fundos de investimento, os stakeholders, estão pautando a sua atuação por critérios de sustentabilidade. Essa é a questão fundamental. Então, por isso não é uma modinha. E diz para ele, a prova de que não é uma modinha, né, é que está aqui, emenda constitucional 132, acabou de ser promulgada uma nova emenda, né, que altera a Constituição brasileira para dizer o seguinte, olha, município tal, você não vai receber um centavo se você não comprovar a respeito a padrões de sustentabilidade, né? Vejam em que ponto estamos. Isso tudo passando pela Assembleia Geral da ONU em 87, com o relatório Brundtland, a Rio 92, aquele ajuste que houve entre o Banco Mundial e a ONU em 2004, que em Aliás, 2015 a uma Agenda parte 2030. Oi? justamente no relatório desse ajuste de 2004 que surge pela primeira vez o acronismo ESG. Exato, exatamente, exatamente. É justamente nesse relatório. Veja que interessante. De onde vem? Do Banco Mundial. Não é à toa, não é à toa. Nós voltamos ao ponto, então, a transformação de linguagem, da linguagem do direito para a linguagem da economia. Essa é a questão. E esta como eu não me lembro quem falava isso, mas falava até em inglês, é a economia, seu estúpido, né? Que é para dar a resposta de porquê, né? É a economia, seu estúpido. Essa é a questão. Assim, nós somos juristas, nós temos de dar valor ao direito. Eu não quero que a gente descambe para a análise econômica do direito como se fosse desprezar os textos normativos, nada disso. Mas nós não podemos ficar pensando nos textos normativos como se eles estivessem pairando sobre a cabeça das pessoas, né? Como se eles não fossem produto das relações sociais, dentre elas, as relações econômicas, né? Então, nós precisamos ter bem claro isso, né? Então, para fazer esta passagem de princípios jurídicos para regras técnicas, né, é necessário que a gente tenha, ou melhor, para a gente fazer a passagem desta abstração para a concreção, é necessário fazer a passagem de princípios jurídicos para regras técnicas, né? Nós precisamos, para fazer, temos de ter um saber consolidado. Não é por acaso que surgiu, veja que interessante,
a norma da ABNT 2030, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, com a pretensão do quê? Consolidar não apenas recomendações, regras, etc., mas saberes, saberes. A norma 2030 começa com uma exposição de saberes a respeito de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e discurso ESG, né? Nós estamos, portanto, aqui falando de negócios sustentáveis. E não é possível falar de negócios sustentáveis senão a partir de uma perspectiva meta-individual. Né? E uma perspectiva meta-individual que é do que eu chamo de resistência à entropia, à decadência. Viver, como diz o professor Paul Nurse, que é o prêmio Nobel, de um livro sobre o que é a vida, é um biólogo, ele fala, a vida é a resistência à entropia. Né? Então, a célula, por ter uma membrana, ela se organiza internamente, né? E isso permite que ela resista ao caos exterior, ao caos para além da membrana. Então, viver é resistir à entropia. Né? E, portanto, para mim é muito claro isso. Nós não temos como falar de negócios sustentáveis sem uma perspectiva meta individual, porque a vida não é individual, a vida é coletiva. Né? Nós não conseguimos viver as nossas vidas individualmente, achando que tudo vai ficar bem, né? E não precisa ter regramento de nada. Ótimo, você vai ser assassinado. Né? Ótimo, você vai ser atropelado. Né? Não adianta. Nós temos que ter uma compreensão de que as nossas vidas dependem da interação com todos os demais. Eu só quero fechar isso daqui, professor, para a gente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o planejamento é a chave da vida. Né? Planejamento é a chave da vida, até mesmo para o fim da vida. Por isso que a gente faz planejamento sucessório. Né? Porque assim, os indivíduos e coletividades, eles vivem e morrem melhor quando eles planejam. Né? Por óbvio. Indivíduos e coletividades que não têm condições de fazer planejamento ou fazem um mau planejamento, vivem mal e morrem mal. Né? Então, o planejamento ele deve considerar que o viver e o morrer dependem muito de muitas pessoas além de nós, além dos indivíduos. Né? E temos de tomar decisões, tá certo? As nossas decisões serão em que sentido? Viver em masmorras, né? Em castelos-prisões, respirar pelas ruas e praças, viver em carros e comer lixo, beber esgoto, dormir no transporte, no trabalho. Essas são decisões a serem tomadas. Né? O projeto de cidades inteligentes não é, por acaso, que fala em geração de emprego e renda na localidade em que as pessoas moram. Uhum. Porque já se sabe que as pessoas simplesmente estão perdendo as suas vidas no deslocamento. Né? Por tudo isso, é que eu digo o seguinte: qual é a grande tarefa que nós temos pela frente? Nós vamos ser substituídos pelos robôs, como já somos nos tribunais? Né? Tristemente, diga-se passagem, né? Mas a súmula 12 está aí que não deixa a gente esquecer nunca. Né? Melhor do que ninguém, o professor sabe disso. Né? Não consegue. É a súmula 12, que é a súmula impeditiva do RESP, né? Exatamente. Nós sabemos, porque já foi dito, que tem robô para localizar a palavra fato. Localizou a palavra fato, acabou. Óbvio está o recurso especial. Acabou a conversa. Hã? E daí vai dizer, mas isso daí... Sabe quem vai conseguir fazer o recurso especial subir? Aquele que tem capacidade econômica para pagar um advogado caríssimo, que consegue chegar às cortes. Não é para fazer ilicitude, não. Não é, não. É que um profissional muito bem pago, e em razão de ser muito bem pago, ele se faz ouvir, porque há uma diferença enorme entre aquele mal pago e sofrido que tem que trabalhar 14 horas por dia
na lida como correspondente de advocatício, né? E aquele que pega uma meia dúzia de causas por mês, muito bem remunerado, e pode se dedicar com carinho àquilo, ele tem, inclusive, uma postura melhor diante das coisas. Ele é mais bem recebido, não é porque ele é tecnicamente melhor, né? É porque ele tem, inclusive, uma postura física, né? Que traduz respeitabilidade. Então, vejam, em nenhum momento eu estou falando aqui nada de mal a respeito dessas pessoas, porque eu acho que todos nós temos de ter, né? É recuperar o fazer jurídico como um fazer artesanal. Essa é a questão que me toca. Veja, não é jogar fora a tecnologia, mas é dominá-la. E dominar a tecnologia em favor das pessoas. Né? Não é a tecnologia em favor do dinheiro, mas a tecnologia em favor da vida. E, portanto, não é a tecnologia em favor do direito como linha de produção, mas do direito voltar a ser artesania. Eu não falei arte. Eu não falei arte, eu não tenho essa pretensão. O professor Eros Grau gostava, não gosta de usar a distinção entre artes halográficas e artes autográficas para falar do direito como uma arte halográfica. Eu prefiro nem falar sobre isso. Eu prefiro ver o seguinte: falta-nos artesãos do direito. É isso. Faltam-nos artesãos do direito. E nós só vamos ter futuro. Eu falo isso para colegas meus notários e falo para os meus colegas advogados e falo para colegas juízes, falo para colegas promotores, para todos os profissionais de direito. Eu falo isso. Nós só temos futuro enquanto profissionais de direito se nós tivermos claro o que a medicina já tem. Como assim? Olha, se deixar o diagnóstico para um computador, ele vai fazer um diagnóstico muito melhor em várias circunstâncias. Né? Vai acertar muito mais do que o médico humano. Para o básico, ele vai. E o básico é o que domina. Não à toa, nós precisamos de medicina básica mesmo, de atenção básica à saúde. Né? Porque o básico é que domina 80%, 90% das situações. Então, para o básico, o computador vai conseguir fazer diagnóstico melhor do que o ser humano. Mas a questão fundamental é a seguinte: o computador pega na mão? É isso que eu pergunto. O computador olha nos olhos? Não. Computador, quando a pessoa está fazendo a passagem, né? E é preciso que a gente se lembre disso, que todos nós faremos, né? Talvez por nada, talvez para algo que exista ou não, não sei, né? Mas todos nós faremos. A questão fundamental é o que você quer do seu lado. Né? Uma mão, né? Ou, ainda que, digo mais, você quer uma mão, uma pata, né? Porque vai ter o seu amigo ali peludo também. Né? Quer uma mão, uma pata que tem calor, ou você quer um smartphone? Essa é a questão que se coloca. Transportando para o direito, nós só temos futuro, né? Não é batendo de frente com a tecnologia, mas sabendo que vai ser deixado para o robô aquilo que não é próprio do humano e não é próprio que não é próprio do humano. E o próprio do humano é o afeto. O direito, o que eu vejo pela frente, é um direito que também lida com cuidados paliativos. Né? É um direito que não estimula o conflito, é um direito que não aumenta o ódio das pessoas, é um direito que deixa claro que nós precisamos conviver, né? Que pode não ser a melhor solução, esta da aproximação das partes em conflito, mas ela é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. E nós temos de escolher entre viver com poesia ou viver com prosa. Viver com afeto, com amor, ou viver com ódio. Como o Spinoza levantava a questão
da potência de agir. Né? Quanto maior a potência de agir, mais alegria. Quanto menor a potência de agir, menos alegria. Mas, em essência, maior ou menor alegria são paixões. E estados de paixão são estados que tendem à anormalidade. Nós precisamos recuperar o afeto dentro da normalidade, sem Exato. ódios e sem exacerbações de qualquer natureza. Obrigado. Exatamente isso. Querido professor Marco Antônio Ribeiro Tura, para além de um bate-papo, eu creio que eu mais atrapalhei as suas ilações e reflexões sobre a temática que se propôs a enfrentar no limite das possibilidades, né, observando o tempo, né, que lhe foi concedido nesse summit de ESG do Badaró e De Luca, mas, para variar, o fez de forma cirúrgica e com maestria. E Marco, gostoso poder ouvi-lo e dialogar contigo, porque sinto que me faço entender e consigo compreender os teus anseios e perspectivas, dos quais faço coro. Então, meu querido, muitíssimo obrigado por nos honrar com sua presença virtual nesse segundo encontro, summit, relacionado à temática das práticas ESG, que nosso escritório entendeu por bem e por missão oferecer à sociedade jurídica, àqueles que atuam com o direito, e assim que todos possam sorver do teu conhecimento e, quem sabe, trazer outros questionamentos para que nós possamos enfrentar ou aprender ou entrarmos em catarse, enfim, seja o que for mais importante. Mas o X da questão você bem estabeleceu. Marco, muito obrigado. Palavras finais são tuas e nós nos encontraremos, pessoal, no mês que vem com mais uma palestra no segundo Summit ESG. Marco, fique à vontade para encerrar este painel. Muito obrigado novamente, Rui. Eu fico extremamente feliz, e, claro, porque, como eu disse, minha realização poética, né? É, e como estamos falando para advogados, eu queria ressaltar esse ponto. Os advogados devem se dedicar daqui para frente à compreensão de que são artesãos do desenvolvimento sustentável. E desenvolvimento não se confunde com crescimento, primeiro ponto. Né? Crescimento é quantitativo, desenvolvimento é qualitativo. E o desenvolvimento há de ser sustentável se ele compreender que nós estamos inseridos em ambientes bem mais amplos do que o nosso ambiente familiar e dos ambientes artificiais construídos pelas sociedades contemporâneas, mas, muito mais importante, que não tenhamos aquela visão romântica daquela separação entre natureza e sociedade. O dito ambiente natural é uma construção social, é uma construção mental, é uma construção cultural, porque ele é assim visto porque é apropriado e transformado pelo homem. A questão fundamental a saber é a seguinte: de nós vamos nos apropriar e transformar para quem? Para quem? E para quê? E, no final das contas, uma canção maravilhosa de um cantor americano
que não vou falar o nome agora simplesmente porque não me ocorre, no final, né? No final, a pergunta que ele faz é essa. E no final do filme, de que lado você estará? Né? Essa é a questão. Né? É De que isso. lado você estará? Convido todos a se engajarem nesse processo, nessa poética e trabalhar especialmente para minimizar as dores do mundo e fazer com que o direito se afirme diante da avalanche da força da grana. Né? É É isso. isso. Obrigado. Valeu, Marco. Um abraço e lembrem-se, mês que vem continuaremos com o segundo Summit ESG do Badaró e de Luca. Tchau.